Bom, então vamos lá, vamos trabalhar agora, tentar pensar sobre as questões ligadas ao vídeo sensacional do Nicolas aí. A intenção, então, talvez para 2025, pessoal, é poder trazer um pouco mais de caldo, um pouco mais de ah, vegetais, um pouco mais de sustância, como diria minha avó, para o nosso canal. Então, é lógico que a gente vai continuar analisando, vendo as coisas sob o ponto de vista conservador, porém também eu quero trazer alguns elementos agora que vão enriquecer cada vez mais aí nossa ótica sobre as coisas, tá bem? Então, hoje, se você nunca ouviu falar de semiótica, se você não sabe o que é Peirce, o que significa tenacidade, métodos de fixação de crenças e coisas semelhantes a essa, fica aí que a gente vai conversar um pouquinho com mais cuidado e analisar sob um ponto de vista técnico, que provavelmente você não vai ver em lugar nenhum. O que aconteceu com um vídeo que em menos de 24 horas passou de 120 milhões de visualizações? Provavelmente já deve estar passando aí de 300 milhões no total. E é um absurdo, né? É um absurdo no sentido de aonde chegou, quão longe chegou. Um vídeo com 4 minutos e pouquinho, né? Hoje atinge centenas de milhões de pessoas. É meio que parece com aquelas histórias de superprodução de Hollywood, né? Mas aconteceu com um deputado federal brasileiro, né? Que até onde a gente sabe tem um ponto de vista conservador. Não clássico, não extremamente teórico, extremamente aprofundado, mas a gente sabe que a postura dele é de dialogar com o público conservador. Então é um vídeo que vai sugerir a possibilidade de um Pix ser tributado, ser taxado. E essa pergunta já por si só provocou uma investigação do Ministério Público Federal. E por que isso de fato importa pra gente, né? Porque a gente está falando não somente de uma coisa que ficou viral por um acaso. E esse é um ponto importante. Tem algo mais profundo que é por esse motivo pelo qual a gente está aqui. De uma disseminação fulminante que vai envolver a maneira como os signos, aqui entra a questão semiótica, as mensagens do simbólico vão tocar as mentes e os corações, em especial de quem se alinha com os valores conservadores. Então, se você quer entender o porquê que a gente tá, né, por que um vídeo desse explodiu, como que a sua hipótese de uma futura tributação se converteu num fenômeno político, social de grande proporção, tenta ficar aí até o final que você vai entender com mais acuracidade, tá? Então a gente vai reunir alguns elementos cruciais. Então, primeiro, análise semiótica inspirada no Peirce, que é o meu cara que eu gosto demais, assim, o Charles Sanders Peirce. E a segunda vertente aí, segundo fator, seria a ótica conservadora, que ajudou a impulsionar esse engajamento todo. Então, só que diferentemente, né, do que se vê de muitos comentários superficiais por aí que vão resumir, reduzir a fake news, a discurso alarmista, tarará, a gente vai mergulhar em cada palavra, cada enquadramento, cada hipótese levantada e o porquê que isso atingiu milhões de pessoas. Então, deixa já o like aí se quiser e vamos tentar entender como que uma imersão dentro do método de fixação de crenças aí dentro do contexto que a gente está trabalhando mobilizou tanta gente, né? Então pensa comigo lá. Vamos começar de fato. Não tem nada mais intrigante no sentido de ver o que é enunciado no âmbito que nem categórico é. Afinal, ele disse: não duvido que possa haver tributação contrafactual, a possibilidade de algo acontecer se houver, se A for o caso, B será o caso. Então, esse ruído, essa repercussão já por si só já tem um método ali bastante inovador no sentido de não inovador no sentido acadêmico, mas aquela tipo de dúvida que a minha avó teria, né? Se você não levar o guarda-chuva, pode chover. É meio nesse tom, mas ele ganha gatilhos populares, né? Então você tem um conselho de ética da Câmara abalado, um bate-boca ali com o ex-presidente da República, uma investigação da MPF e coisas nesse nível acontecendo com um vídeo
entre aspas, simples, né? Com fundo preto, com o moleque ali de chinelo, é um negócio absurdo. Então, se a gente for pensar nos símbolos semióticos da simplicidade, também vão rochetear e falar com o público mais simples, com tipo de gente que não consegue externalizar da forma que gostaria e se ver representado como aquele que queria ouvir, né, por meio da sua própria boca aquilo que estava sendo dito. Então, no cenário mais técnico, qual foi a chave de leitura aí que nos ajuda a compreender essa explosão, esse alcance todo? A primeira peça desse tabuleiro seria a semiótica do Peirce. Então, para Peirce, tudo o que a gente comunica é um símbolo que é composto por 3 partes. Então, pensa aí num triângulo, tá? Representame é aquilo que está sendo apresentado, no caso o próprio vídeo. O objeto, que seria a possível tributação do Pix, e o interpretante, né, que é o efeito ou a compreensão que esse signo vai provocar no público. Então a força do vídeo do Nicolas está justamente em como ele orquestrou esses 3 níveis, de uma maneira que o público conservador, até quem não se considera conservador clássico, até os, né, vários, ele compartilhou várias mensagens ali de pessoal da esquerda, dizendo, tirando o chapéu, né? Reagindo de uma maneira extremamente enérgica, multiplicou a mensagem de uma maneira viral. Mas por que houve uma reação com tanta intensidade? E aí entra o conceito de fixação de crenças. Então, o Peirce descreve todos esses vários métodos de fixação de crença, mas 2 aqui vão ser determinantes para a gente, não vamos se ater a todos. Primeiro, o método da autoridade, tá? Quem já conhece, já acompanha o Nicolas, já confia nele, já confia no posicionamento dele, já tinha mais de milhões ali de seguidores, né? Então ele tende a receber o que ele, o público dele tende a receber como algo que imediatamente é crível, ou no mínimo digno de atenção. Então é como se um deputado emprestasse toda a sua reputação e engajamento da sua base para legitimizar a hipótese de tributação do Pix. E a segunda força, né, seria a tenacidade. E esse segundo método, o tenaz, né, que é a postura de quem já desconfia fortemente do Estado e se mantém firme nessa crença, mesmo diante de eventuais negações oficiais ali, vai ter numa massa de pessoas predispostas a dar credibilidade e continuidade à hipótese que o Nicolas Ferreira traz ali. Então isso vai explicar o porquê que a mensagem se espalhou como um rastilho de pólvora, né? Alcançando visualizações que parecia até mesmo impossível para um vídeo de um conteúdo político e econômico. E qual que é outra noção interessante aqui para a gente trabalhar? A da abdução. Você, se quiser aí dar uma pausa, entender o que é, né? Tem vários vídeos na internet, o que é indução. Tem um vídeo muito interessante que explica com muita profundidade a diferença de indução, abdução e dedução, que é do Ciência Todo Dia. É alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui no link na descrição. Você pode assistir lá depois. Então, o processo de levantar uma hipótese a partir de sinais que não vão fornecer provas definitivas, mas vão apontar para uma possibilidade plausível com um lastro histórico. China fez isso, não sei o que. Ou seja, é exatamente isso. O próprio governo mentiu, né, em várias ocasiões, que vão fornecer provas com respaldo, com lastro, que vão trazer esse elemento do Pix podendo ser taxado, gerando uma dúvida na tributação. Então, considerando que o governo já anda de olho nas movimentações financeiras, monitoramento da coisa toda do 5 mil, do 15 mil para PJ, então é uma brecha que pode ser que aconteça. Então isso vai funcionar como um gatilho perfeito. Ele vai estimular o público a imaginar cenários. Então mexe com o imaginário popular de expansão do poder estatal, algo que o conservador costuma vigiar com muita cautela. Em outras palavras, é suficiente para acender aquele alerta. Será que a gente não está prestes a viver num capítulo de intervenção governamental? Mais ainda, né? Então, quando a gente fala de público conservador, a gente está falando de pessoas que, por princípio, vai acreditar
na liberdade individual, na limitação do Estado, no valor do mercado, como aquele que gera prosperidade, né? Na prudência diante dos governantes que prometem não taxar nada ali, mas vão acabar taxando, né? Então, quando se lança essa hipótese, o Nicholas ativou exatamente o que é o ceticismo, uma das bases do conservadorismo, que compõe toda a visão do mundo conservador. Então, o público está engajado ali em tentar entender aquilo como alerta. Então, a parte pragmática aqui, do pragmatismo mesmo, ou pragmaticismo, como você queira, como o próprio Peirce diz que o significado de uma ideia não está nas consequências práticas que ela produz. E não há dúvidas de que essa ideia do que o Pix pode ser taxado, pode ser tributado, gerou um impacto gigantesco, extrapolando a mera conversa na internet. Né? Então, sob a perspectiva da semiótica, esse encadeamento de respostas é o interpretante assumindo contornos múltiplos. Então, desde o interpretante emocional, o medo de tributação, de indignação, revolta, né, até o interpretante prático, né, que são os compartilhamentos em massa que aconteceu, as investigações oficiais que estão desenrolando, as revogações das normativas de monitoramento, né, discussão na Câmara. Então, ou seja, se não era para ser taxado, se não era um problema, por que voltaram atrás? Né? É a pergunta que não quer calar. Então, o resultado desse emaranhamento de reações, ele é um ciclo de semiose infinita, que é o que Peirce dizia ali, onde cada nova fala ou cada nova decisão das instituições retroalimenta o debate. Então vai manter o vídeo no topo dos trending topics ali, vai transformar o Nicholas numa figura ainda mais influente no cenário político atual. Então, se você é conservador, tá me ouvindo agora, é provável que você reconheça de uma maneira até intuitiva, mesmo que você não conheça as bases conservadoras, porque a gente já tem esse vídeo no canal aqui, o porquê que esse vídeo tem encontrado tanta ressonância. Né? Não se trata de espalhar boato ou de injetar medo em quem não precisa ter medo. Vai sim se tratar de algo legítimo. Então, a outra base do conservadorismo, que é o exercício da prudência, da fronesis política. Então, se existem indícios de monitoramento, se há um histórico de governos taxando serviços antes isentos, por que não se levanta a possibilidade disso acontecer no Brasil? Então, esse raciocínio é um raciocínio abdutivo, somado à predisposição do público, que vai explicar muito melhor a explosão do vídeo do que qualquer teoria mais simplista, reducionista, como o Globo sempre faz aí, com os seus pessoal ali da Globo News, né? Sobre algoritmos, sobre robôs impulsionando postagem, essa mobilização toda que os esquerdinhos ali da Globo vai trazer. Então, assim, em síntese, a força da mensagem do Nicholas brota justamente da união dessas três dimensões peircianas, né? O signo, que é o vídeo na sua construção narrativa, a abdução, a semente da possibilidade futura, e o método de fixação de crenças seria basicamente a autoridade e a tenacidade, né? Então, o resultado não poderia dar outro, uma projeção meteórica, investigação, debate, medida governamental de recuo, de explicação, e o endosso maior ainda, né, do público que se identifica com o discurso de contenção do Estado. Então, para quem observa de fora, pode até parecer apenas um episódio meio que de polêmica de internet, mas não é, né? Porque se você acredita que vale a pena manter esses olhos abertos, dá uma olhada, dá uma estudada com mais profundidade nas questões práticas, né? De como que o pensamento peirciano, como que a semiótica em geral pode contribuir para essa questão toda. E não esqueça, né? A semiótica não é papo de teoria vazia, não. Ela vai revelar como que isso tudo se dá e tudo mais. E fica o convite aqui, eu vou deixar no link da descrição um cursinho baratinho lá, R$20 eu acho, lá da Udemy, para você fazer de umas 4, 5 horas sobre semiótica, tá bem? Então eu acho que você vai gostar. Tá certo? Então, espero que tenha sido útil para você. Claro que provavelmente você nunca ouviu falar de vários termos aqui, então é interessante que você dê algumas pausas, que você dê uma olhada aí em alguns vídeos na internet e depois você tome. Quem sabe você tem um melhor aproveitamento disso tudo, tá certo? Ou compre o curso e depois reveja esse vídeo, vai ser legal, tá certo? Então, um grande abraço
Nos vemos na próxima oportunidade.